nós podemos perceber, de maneira prática, essa ideia da tripartição dos poderes. Por que tripartição? Executivo, judiciário e legislativo. Então veja só, quando você tem a Praça dos Três Poderes, numa concepção arquitetônica de Oscar Niemeyer e na conclusão do engenheiro Lúcio Costa, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber na Praça dos Três Poderes exatamente as ideias materializadas ali, as ideias de Montesquieu, o Barão de Montesquieu. A ideia, então, de que um poder deve igualar-se e, ao mesmo tempo, limitar o outro. Então, vamos lá? O que eu tenho aqui, né, ao fundo, como elemento? Ali é o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, gente, é o centro do coração administrativo do Brasil. Porque ali fica o chefe, o nosso chefe de governo, o nosso chefe de Estado, que é o presidente da República. O presidente da República, ele tem o poder executivo. O presidente da República tem o seu poder limitado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a soma dos deputados com os senadores da República. Os deputados e os senadores, eles não têm uma importância maior que o presidente. O presidente não tem uma importância maior que os deputados e os senadores, porque um complementa o poder do outro e, na verdade, um limita o poder do outro. Agora, além dos deputados, senadores e o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, nós temos também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles zelam pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira determina aquilo que é o espírito das leis. E aí o que acontece? Se algum elemento de algum dessas duas outras instâncias, o Executivo ou o Legislativo, abusarem das suas prerrogativas, dos seus direitos, eles terão o seu poder limitado pela ação do outro. Então, vamos deixar isso ainda mais claro. Vejam só, eu tenho o presidente, ou a presidente, dependendo, evidentemente, das circunstâncias que nós estivermos vivendo. No momento presente, temos uma presidente. Então, vamos ficar com a presidente. Nós temos um presidente ou uma presidente que, no poder, o que ela pode fazer? Ela pode fazer aquilo que a lei lhe permite. Ela não pode fazer aquilo que ela ou ele quer. Por quê, gente? Veja bem, o presidente, vamos imaginar o seguinte, o presidente ou a presidente resolve que a partir de daqui a 6 meses haverá gratuidade, haverá o passe livre para os estudantes no transporte coletivo. Ok. Essa é uma demanda muito antiga em muitas capitais brasileiras por parte da classe estudantil. Você que é estudante sabe bem disso. Você sabe muito bem que isso é uma demanda dos estudantes. Então vamos imaginar que o Poder Executivo, na figura do presidente ou da presidente, resolva estabelecer isso como lei. O que ela faz? Ou ele faz? Ele faz a lei? Faz. Não, a lei não. Ele faz uma proposta de emenda à Constituição. Ele faz uma proposta de lei. E uma vez que ele fez a proposta, para onde que isso vai? Essa proposta vai para o Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional, quando você tem aquela torre com o prato para cima, ali ficam os deputados federais, a Câmara dos Deputados. Os deputados vão analisar a proposta da presidente e vão decidir de maneira favorável ou desfavorável. Agora, pode ser até que um deputado tenha alguma ideia bacana para acrescentar aquilo que foi proposto pelo Poder Executivo. E aí o que vai acontecer? Já está valendo porque eles aprovaram? Não, não está valendo não, gente. Você sabe por que não está valendo? Porque aí tem que ir para o Senado, que é aquela torre com o prato para baixo. E ali, então, nós temos 3 senadores por estado e cada senador representa o seu estado. Enquanto que lá na Câmara dos Deputados, o que faz um deputado? Ele representa o povo brasileiro. Então, o que vai acontecer? Os deputados, primeiro, aprovam, acrescentam, retiram coisas e aprovam aquilo que foi lá pedido pelo Poder Executivo. Aí vai para o Senado. O Senado aprova, rejeita, altera. Já vale? Não, não vale. Por que não vale? Porque volta para o Poder Executivo, que tem o poder de sancionar.
Então, olha só, o Poder Executivo propôs, mandou para o Senado Federal, mandou para a Câmara, eles lá no Congresso Nacional decidiram, volta para a sanção ou veto do Poder Executivo. Agora, beleza. Sancionou. Tá valendo? Tá valendo. Agora, pode ser que naquela decisão tomada, depois de ter passado pelos dois poderes, o Executivo e o Legislativo, pode ser que haja ali alguma coisa que contrarie o espírito da Constituição brasileira. Pode ser que haja ali algo, digamos que tenha sido ali uma sacanagem, uma maldade, que foi combinada entre aqueles dois poderes e que de alguma forma vai prejudicar o povo brasileiro. Quem é que vai limitar o poder determinado pelo Executivo e pelo Legislativo? Vai ser exatamente o Poder Judiciário. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão chamados a analisar aquelas leis que foram feitas, aquela emenda constitucional que foi feita, e vão verificar se ela é inconstitucional ou não. O que significa isso? Significa dizer que eles vão analisar se aquilo fere a Constituição brasileira, se aquilo fere os direitos do cidadão brasileiro. Então, você observa que os poderes, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser harmônicos entre si, porque eles não são hostis. O Poder Executivo mandou aqui uma proposta de emenda constitucional para o Congresso Nacional. Não, nós não gostamos dele, nós não vamos aprovar. Não é assim que funciona. Eles são harmônicos entre si, porque um é para complementar o outro. Se eu tirei alguma coisa da sua proposta de emenda, é porque não era boa para o povo. Essa é o espírito da coisa. Eles são harmônicos entre si. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser independentes. Por que eles têm que ser independentes? Porque ele tem que tomar aquela decisão sem ter, como diria, né, minha avó, o rabo preso com o outro, sem ter nenhum tipo de favor, de clientelismo, nenhum tipo de relação promíscua. Por quê? Para que a decisão que ele tome não seja uma decisão baseada em favores, mas que seja uma decisão baseada naquilo que é melhor para o povo brasileiro. Então, é nesse sentido que nós temos, dentro dessa concepção arquitetônica, dentro dessa concepção da engenharia moderna, em Brasília, a construção e a materialização daquilo que foi preconizado pelo Montesquieu lá atrás, à época da Revolução Francesa. Então, o que nós temos? Nós temos os três poderes, a tripartição dos poderes. O poder executivo, o poder legislativo, que é onde se faz as leis, e o poder judiciário, que é onde se julga. E nesse sentido, o que é que nós teremos? Nós teremos uma possibilidade de exercermos de fato a democracia.